Meu nome é Kamal Salehin. A diferença entre cristãos e muçulmanos é que, se você nasce cristão, você não é cristão até ser nascido de novo. Não simplesmente porque nasceu em uma família cristã. Já no Islã, quando você nasce em uma família muçulmana, você é muçulmano. Portanto, se você abandonar o Islã, Muhammad diz que quem abandona o Islã deve ser morto. Isso é um mandamento e faz parte da lei da Sharia. Quando olhamos para isso, minha vida começou em Beirute, no Líbano. Eu nasci em uma grande família muçulmana com 14 irmãos e irmãs, em uma casa de 3 cômodos. Fomos separados em 2 grupos, meninos e meninas. As meninas eram ensinadas a serem propriedade dos homens, e os meninos eram os donos das mulheres. Alá, o Deus do Alcorão, disse que os homens são os donos das mulheres. Uma mulher, segundo ele, deve pertencer ao marido, ao pai, ao irmão, ao tio ou ao filho. Alguém deve ter autoridade sobre ela porque Muhammad dizia que as mulheres não são inteligentes o suficiente e que possuem metade da compreensão dos homens. Por isso ele dizia: quando elas falarem, apenas seja gentil com elas, porque elas não entendem. Minha mãe ensinava as meninas a serem subservientes e os meninos a serem líderes. No entanto, ela sempre dizia que eu era único entre todos os meus irmãos e irmãs e que eu tinha um coração puro. Ela dizia: um dia você agradará a Alá de tal forma que os exércitos do céu celebrarão o que você fez por Alá. Ela me ensinava que Alá havia ordenado que, ao matar judeus e cristãos, nossas mãos brilhariam diante do trono celestial, diante de Alá, e os exércitos do céu celebrariam nossas ações. Quando eu era pequeno, costumávamos escrever nas paredes de Beirute: primeiro, os judeus, depois os cristãos, ou seja, mataríamos os judeus primeiro, mas os cristãos seriam o próximo alvo. E eu era criança quando aprendi essas coisas. Nos Estados Unidos, as crianças assistem ao Bob Esponja e aprendem a ser engraçadas e a brincar. Mas nós, em minha família, tínhamos uma vida bem diferente. Minha criação foi um pouco mais excepcional que a de outras crianças. No Islã, se o marido não for para o céu, a esposa também não vai, porque ela falhou em ajudar o marido a alcançar o céu, dificultando a vida dele. A culpa sempre recai sobre a mulher. Mas a minha mãe me ensinava que, segundo o Alcorão, aqueles que morrem pela causa de Alá não estão mortos, mas vivem e prosperam. Ela dizia: meu filho, na primeira gota do seu sangue, você se torna um intercessor para 70 membros de sua família imediata. Todos irão para o céu sem julgamento, porque você ofereceu seu sangue como sacrifício. No Islã, você não pode agradar a Alá sem fazer jihad. No cristianismo, você não pode agradar a Deus sem fé. Jihad é a pedra fundamental do Islã. Tudo é construído sobre a jihad. Todo muçulmano deve participar da jihad, e há várias formas de jihad. Então, na segunda gota do seu sangue, Alá lhe dará 72 virgens. Cada uma delas terá 72 virgens, e essas virgens são metade mulheres, metade anjos. Você dormirá com elas naquela noite, e no dia seguinte, elas continuarão virgens. Alá também lhe dará um poder de 100 cavalos para celebrar sua carnalidade no céu. Essas eram as coisas que nos ensinavam quando éramos crianças. Aos 7 anos, eu costumava subir no telhado do nosso prédio. O Líbano é um país frio, com neve vindo das montanhas, e até mesmo durante o verão as montanhas estão cobertas de neve. Eu tirava minha roupa, ficava nu e rolava na água gelada, chorando e clamando a Alá: Alá, meu Senhor e Rei, se o Senhor não for por mim, quem será? Eu queria ter um relacionamento com Alá, queria ouvir a sua voz, queria oferecer o meu coração a Ele e queria que Ele soubesse que estava disposto a fazer qualquer coisa que Ele pedisse. Mas no Islã, Alá não busca uma família, não busca filhos ou filhas. Ele busca escravos, e os maiores escravos são aqueles que se oferecem como mártires, aqueles que se matam matando outras pessoas, como no 11 de setembro, ou como o Hamas em Israel, estão oferecendo suas vidas como sacrifício. Minha vida me levou até lá, em Beirute, no Líbano. Agora eu estava ficando mais velho, mas não era uma criança brilhante. Eu não era inteligente entre meus 14 irmãos e irmãs. Um dia, cheguei em casa com meu boletim escolar, e a professora escreveu que eu não era capaz de entender, que não tinha compreensão, que não tinha capacidade para ser estudante. Ela colocou um X no papel, e minha mãe entregou a avaliação ao meu pai. Naquele dia, meu pai me disse, palavra por palavra:
Eu queria que você fosse uma menina. Assim eu já teria me livrado de você. Porque no Islã, se você tem 6 anos, pode ser oferecida em casamento como uma criança. Mas como você é um menino, estou amaldiçoado por sua causa e não sei o que fazer com você. Se você tiver que viver nesta casa, terá que trabalhar. Foi aí que eu soube pela primeira vez que, além de meu Deus não ter nada a ver comigo e eu ser um órfão de Deus, eu também era órfão da minha família. Minha maior raiva era em relação à minha mãe, porque ela era quem me amava, e eu a amava muito. Eu estava disposto a dar minha vida por ela, mas ela não me defendeu diante de meu pai. Então, comecei a trabalhar 6 dias por semana, do amanhecer ao anoitecer, por $2 por semana, e enfrentei muitas dificuldades. Até que um dia fui severamente espancado 3 vezes e me escondi em uma mesquita. Um grupo de imãs muçulmanos veio e me protegeu, e se tornaram meus protetores. Eles eram muçulmanos sunitas como eu. Naquele dia, fui espancado por muçulmanos xiitas, curdos e cristãos armênios. Esses imãs me acolheram e começaram a me treinar para a jihad cultural, para a jihad civilizatória. Isso me deixava furioso, porque uma das nossas crenças era que os cristãos eram muito abençoados financeiramente, mas não se importavam conosco, os muçulmanos. Eles não queriam compartilhar sua fé, nem suas finanças, nem o que Deus lhes tinha dado. Então, nós sabíamos que a religião deles era falsa. Nosso ódio pelos cristãos só aumentava. Com isso, minha vida seguiu o caminho de ser treinado na mesquita, aprendendo a atirar com uma pistola, a me defender e também como enganar uma cultura de dentro para fora, como mudar a cultura e de que forma. Um homem de grande poder veio e falou em nossa mesquita. Seu nome era Abu Yusuf. Ele era a mão direita de Yasser Arafat e disse que o Islã não era nada sem a espada. Ele disse que a única coisa que faria o Islã grande era a metralhadora, a espada. Todo o grupo se uniu, e eu era o mais jovem. Com 7 anos, eu atirei pela primeira vez com um AK-47 em um campo de treinamento. Foi assim que minha história começou. Mas não parou por aí. Eu também adorava o aço, o cheiro do aço. Meu pai era ferreiro, então eu amava o cheiro do aço em seu corpo quando ele chegava em casa, por causa do trabalho que ele fazia. E eu queria ser como ele. Mas, quando meu pai não se importou mais comigo, e eu atirei aquele AK-47, o aço e o AK-47 se tornaram um deus para mim, algo que poderia me proteger e que era mais forte que meu pai. Isso foi mudando minha identidade. Agora, eu estava sendo treinado. Com 7 anos, eu atirei pela primeira vez com uma arma .50, com um RPG, lança-foguetes. Aos 7 anos, fui enviado para Israel pelos sírios e palestinos para cumprir minha primeira missão, carregar esconderijos de armas para um ponto de encontro com pastores e entregar blocos de TNT e pistolas Makarov russas, junto com outras armas e munições. Eles amarraram as armas no ventre das ovelhas e as levaram para Israel, e se mataram matando judeus. Quando voltei para casa, fui recebido como herói. Eu passei de ninguém para recrutador. Eu me tornei, ainda criança, um recrutador de crianças. A melhor habilidade que eu tinha para recrutar crianças era identificar as crianças órfãs. Eu sabia como elas eram, como falavam, como viviam. Eu podia identificar uma criança órfã em qualquer lugar do mundo e dizer: aqui está uma criança órfã. Então, essas crianças estavam sendo usadas para carregar bombas, porque não tinham nada. Meu pai e eu nos separamos naquele momento. Ele escolheu brincar com meus outros irmãos e irmãs e passar o tempo com eles, mas por alguma razão, eu não tinha mais nenhum relacionamento com ele. Isso me afastou ainda mais e por um tempo, eu queria dar minha vida. Eu queria morrer, porque sentia que não acrescentava nada ao mundo, só miséria, devido ao que meu pai me disse. Estou amaldiçoado por sua causa, e você não é inteligente o suficiente. Eu acreditei em tudo isso. Quero dizer, nossos pais nos moldam, e eu estava aprendendo tudo isso. Agora, a morte se tornou um Deus para mim, e o martírio se tornou o jeito de viver, tornou-se o caminho, a verdade e a vida. Uma das afirmações na citação da Surá é que o dia do juízo não virá até que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos matem os judeus. Há todo um conceito de que os judeus se esconderão atrás das pedras e das árvores, e as árvores gritarão dizendo: ei, há um judeu aqui, venham e matem-no. Isso é muito importante, porque estamos definitivamente nos aproximando do fim dos tempos em nossa vida cristã. Mas, quando você observa tudo isso,
precisa entender o conceito por trás. Disse que os dias do Islã não se concretizarão a menos que os muçulmanos se levantem. O que significa se levantar é jihad. Então, quando um muçulmano entra em jihad, como o Hamas fez em Israel, o que acontece é que as árvores e as pedras começarão a falar. Há um judeu escondido atrás de mim, venham matá-lo, muçulmano. Começamos a ouvir isso. Alá disse que seus favores estariam sobre nós para matar os judeus e os cristãos, e isso significa que é a grande comissão para nós. Alá disse no Alcorão: o que a sua mão direita possuir é seu, ou seja, isso é a sua herança. Portanto, quando você vai para a guerra, tudo o que você conquistar na guerra, como o ISIS, se torna seu para herdar. Até mesmo pessoas podem ser escravizadas. Você pode pegar o dinheiro delas, suas mulheres, seus filhos, suas terras, seu governo. Tudo isso é seu para tomar. Isso é parte da doutrina islâmica, uma doutrina que se relaciona com os últimos dias do Islã. Quando eu tinha 8 anos, recrutei meu melhor amigo, Muhammad, e a mãe dele, Fátima, que moravam no nosso bairro. Eu prometi a ela que traria ele de volta vivo, porque era fácil. Mas o povo judeu israelense sabia o que estávamos fazendo. Naquele dia, quando chegamos, a única coisa que eu conseguia ouvir era o zumbido das moscas por toda parte. Quando subi a colina, vi que o pastor e as ovelhas estavam mortos. Foi por isso que chamei meu primeiro livro de O Sangue do Cordeiro, minha autobiografia, porque quando descemos e começamos a andar, eles começaram a nos atingir com tudo o que tinham. Seus morteiros, metralhadoras .50, snipers, eles nos atacaram com tudo. Muhammad, meu melhor amigo, foi atingido e teve a traqueia cortada. Ele caiu no chão e eu estava chorando. Mãe, essa foi a infância a qual fui exposto. Eu estava assistindo a isso. Quando você vê tudo isso, muda sua identidade e preenche sua vida com a escuridão presente e a mentalidade de assassinato. Você quer matar e ser morto. Foi isso o que aconteceu comigo. Algo aconteceu comigo e eu não coloquei isso no livro porque não tinha certeza se deveria. Mas quando eu tinha 7 ou 8 anos, um homem vestido de branco veio e me salvou. Ele me pegou pela gola da camisa e apareceu na minha vida muitas e muitas vezes, me salvando repetidamente. Mas houve algo mais. Quando fomos para o leste da Europa, fomos para a Romênia, onde fomos treinados pelas forças especiais russas, como usar botes Zodiac e como realizar invasões. Nosso trabalho não era voltar. Nosso trabalho era ir, matar, fazer exatamente o que o Hamas fez. Matar o máximo de pessoas possível, conquistar a terra, matar policiais, infiltrar bombas, até que todos nós estivéssemos mortos. Quando chegamos à Baía de Haifa, algo aconteceu. Eles descobriram que estávamos chegando e nos atacaram com tudo o que tinham. Eu vi meus amigos se desintegrando, um após o outro, e a única coisa que me salvou naquele dia foi o traje que eu estava usando. Mas eu realmente senti que Alá me amava tanto que ele salvou minha vida para algo maior. Algo que eu ainda não entendia completamente. Mas eu sabia que Deus estava fazendo algo em minha vida nos bastidores. Foi por isso que vivi meu testemunho. Nós temos um ditado no Oriente Médio, especialmente na cultura muçulmana: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, nos unimos em torno do que chamamos de ismos. O ismo é o islamismo, socialismo, comunismo, liberalismo, secularismo. Todos esses, nos unimos para vencer a guerra e depois, quando ganharmos, podemos nos voltar contra eles e eliminá-los. O que está acontecendo nas ruas dos Estados Unidos e no resto do mundo, muitas pessoas que estão marchando não sabem como os muçulmanos as estão usando. Temos um ditado para isso. Usamos a outra cultura como idiotas úteis. É assim que os chamamos. Usamos essas pessoas para fazer o que queremos. No final das contas, elas acabam se machucando, sendo feridas, enquanto nós cumprimos o nosso propósito. Então, usamos a cultura para o que precisamos. Isso é parte da propaganda islâmica, faz parte da intifada, e também do que chamamos de jihad cultural, que é a jihad que se move para dentro da cultura e começa a moldá-la. Há algo que acontece durante a Guerra Civil Libanesa. Quando você chega naquele lugar, acho que você fica possuído de repente, porque essas coisas, ou você perde a razão, a sanidade, ou você perde o seu ser interior e fica sem direção. Eu sabia que aquela era uma guerra perdida, porque quando os cristãos estavam perdendo para nós, muçulmanos, na época, os israelenses vieram e os ajudaram, derrotando-nos. Então nós sabíamos que os melhores amigos dos cristãos eram os judeus.
Sabíamos que precisávamos nos livrar dos judeus e depois eliminar os cristãos. Mas o meu ódio pelos cristãos era tão forte, porque até quando cheguei aos Estados Unidos, descobri que a igreja americana era complacente e cúmplice. Eles são complacentes, não querem fazer o que precisa ser feito. Estão felizes com as bênçãos que Deus deu a eles e acham que está tudo bem não se envolver com mais nada. E, em segundo lugar, eles são cúmplices porque não concordam nem discordam. Concordam com a cultura e fazem tudo seguir em frente contra as futuras gerações de nossa nação, especificamente o movimento cristão. Então, tínhamos essa hostilidade dentro de nós. Achávamos que essas pessoas eram egoístas. Eles acreditavam que seu Deus lhes pertencia e a mais ninguém. E que ele era o melhor Deus de todos, porque ele voltaria para eles e para mais ninguém. Então vimos isso como um Deus discriminatório. Nós estávamos planejando matar um grupo de soldados cristãos, e esses soldados estavam totalmente despreparados para o ataque. Mas então, eu ouvi uma voz que disse: "Não os toque, eles são meus." Eu não sabia quem era naquela época, porque não pensei que fosse Alá. Se fosse Alá, ele teria dito, "Mate-os", se fosse ele falando. Mas eu sabia que Alá não fala. Como eu disse antes, Alá não busca uma família, filhos ou filhas. Ele busca escravos, mártires. Então, quando ouvi isso, uma grande sensação de medo tomou conta do meu coração, porque o que isso fez comigo foi que eu pensei, o Deus deles está protegendo-os. E quando ouvi isso mais de uma vez, eu sabia que eu precisava recuar. Eu realmente parei o ataque. Eu estava no comando do ataque do grupo Fatah, que era o grupo sírio, e outros grupos estavam no comando também. Isso quase me custou a vida. Eu fui baleado nas costas naquele dia, porque eu parei o ataque. Foi a consequência de ter ouvido aquela voz que dizia, "Não os toque, não os toque." E eles realmente pareciam estar com suas famílias. Eles tinham cruzes, estavam comendo, celebrando, e fizemos um tratado de paz com eles. O tratado que fizemos com eles era válido, mas quebramos o tratado para ir matá-los, porque não podemos fazer paz no Islã. O que os muçulmanos fazem é chamado de Hudna. Hudna tem um limite de 10 anos, após o qual é necessário quebrá-lo. Então, quando os muçulmanos se tornam mais fortes, como estamos vendo em Israel hoje, eles pedem 3 dias para resetar. Bem, isso os empodera novamente para recomeçar a luta. Israel sabe que não pode parar isso. Quando fizemos Hudna, nós quebramos e estávamos prestes a matá-los, mas foi aí que o Deus deles falou dizendo, "Esses são meus amados." O soldado da jihad cultural ainda é um jihadista, ok? Ele tem a ideologia de um jihadista, mas usa um terno e vai a lugares com grandes presentes, seja para comprar o sistema educacional americano e começar a escrever um novo currículo, seja para começar a dar bilhões de dólares para universidades da Ivy League, a fim de mudar o rumo do futuro, ou ainda para enviar pessoas para se encontrar com professores e mandá-los para a Turquia e outros lugares para férias. Dessa forma, eles recebem uma abundância de recursos financeiros e voltam para começar a lidar com a propagação do socialismo, porque o socialismo é o que permitirá que a Sharia, a Constituição Islâmica, seja incorporada à Constituição Americana. Sem o socialismo, a religião islâmica não poderia se estabelecer, embora, agora, isso esteja acontecendo de maneira ilegal em várias cidades dos Estados Unidos, em estados dentro dos estados, onde operam sob o sistema da Sharia, chamadas de zonas da Sharia. Isso está acontecendo agora, e o que aconteceu na França e na Europa está se espalhando. Vemos agora que a Europa está em uma guerra civil, e estamos lutando pela nossa sobrevivência. Agora, isso está chegando aos Estados Unidos da América, e está acontecendo. Vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estamos vendo a terceira intifada. A primeira intifada aconteceu após os acordos de Oslo, a segunda veio depois disso, e agora estamos na terceira. Essa é uma das estratégias de propaganda, mas esquecemos disso muito rápido. Então, nosso trabalho é controlar as 7 esferas de influência de uma nação, como governo, mídia, educação, banco, família, TV, você nomeia. Nós invadimos a cultura e a transformamos. A melhor maneira de fazer isso é começar no topo da cultura e inundá-la de cima para baixo. Nós observamos a igreja cristã. Cada vez que a igreja cristã se retirava, sabíamos que seria uma oportunidade para nós. Monitoramos estrategicamente para onde a igreja cristã estava se retirando
e sabíamos que lá era o momento certo para agir. Um exemplo disso foi o sistema prisional. Muitas igrejas costumavam ir para o sistema prisional, mas pararam de fazer isso. Então, os islamistas começaram a ir. Eles alimentavam os guardas e os prisioneiros, mas então começamos a observar os bairros mais pobres, porque foi ali que nos escondemos. Quando vimos que o povo cristão estava faminto nas ruas da América, morrendo de fome, oferecendo uma pequena sacola com 5 quilos de arroz e 2 galões de leite, isso mudou o coração de muitas pessoas, que passaram a aceitar o Islã. Então, estávamos observando a cultura. Fomos atrás da comunidade afro-americana, porque sabíamos que eles estavam em uma situação difícil e podíamos mudar a cultura de dentro, começando com eles, recrutando-os contra esta nação. Tentamos também com os hispânicos, mas muitos deles são cristãos sólidos, então não conseguimos mudá-los. Depois fomos para as universidades. Foi lá que começamos a mudar tudo. A frente que surgiu ali é chamada de Associação de Estudantes Muçulmanos. É um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana ganhou poder em 1958, e seu objetivo é estabelecer a islamização e criar o que chamam de Umma, que significa um mundo sob Alá, ou seja, um mundo islâmico sob Alá. A Umma é o Estado Islâmico, e quando a Sharia for estabelecida em todas as nações, o Islã poderá controlar o mundo. O Islã tem uma meta muito estratégica de dominação mundial, um manifesto. Eles têm um manifesto completo, com uma estratégia de 5 etapas sobre como vão avançar e afetar a cultura de dentro para fora. Isso foi descoberto durante o governo de George W. Bush, quando foi encontrado o julgamento da Fundação Terra Santa. Todos deveriam pesquisar isso, porque foi nesse julgamento que descobriram o manifesto e como a Irmandade Muçulmana planejava destruir a América. Agora, algo que os radicais muçulmanos estavam envolvidos era o mapeamento. O mapeamento é saber os pontos fortes e fracos de uma nação, porque acreditamos que há uma hora zero se aproximando, quando um muçulmano nasce na nação e começa a migrar. Quando a nação abre suas portas para a migração islâmica, cedo ou tarde, eles terão a vantagem. Estarão no exército, no governo estadual, em todos os níveis, até no sistema judiciário. Acreditamos que, mais cedo ou mais tarde, teremos poder na Suprema Corte, quando a Sharia for implementada na América. Mapeamento é saber onde está a rede elétrica, quantos setores ela tem e onde estão localizados. Qual é o núcleo deles? Como se você puder desligar um setor, pode desligar outros 4. Também envolve saber onde está o sistema de purificação de água, onde estão os generais, os líderes judeus, os líderes cristãos, onde essas pessoas moram, onde elas estão e como elas vivem. Muitos muçulmanos, à noite, vão rezar em direção a essas casas. Eles vão no meio da noite, se posicionam em frente às casas e rezam voltados para elas, para espalhar o terror no coração dessas pessoas. O mapeamento é saber onde os ônibus estão. Por quê? Por que parar um ônibus e matar pessoas com ele, quando você pode entrar nele, colocar uma arma na mão do motorista e capturar todas aquelas crianças antes que elas cheguem à escola? Existem muitas estratégias dentro disso. O 11 de setembro, achávamos que seria o começo de algo maior, mas não se concretizou. Parece até que estou lendo um romance de espionagem ao ouvir isso, mas para aqueles de vocês que estão assistindo agora ou assistindo novamente, vejo uma grande restrição durante a transmissão ao vivo, quase como um gargalo no YouTube e no Facebook, porque normalmente temos milhares de pessoas assistindo e há essa restrição. No momento em que expomos as obras das trevas, o inimigo não quer que isso seja ouvido. Então, para vocês que estão assistindo ou revendo, compartilhem. Não é um tema positivo, mas logo vamos chegar à parte boa, ao poder redentor de Jesus. Mas agora precisamos estar cientes disso. Participei de uma conversa em nossa comunidade local, onde pessoas do governo vieram até os pastores locais e os informaram de que encontraram informações no Oriente Médio sobre plantas de igrejas locais e escolas nos quartéis generais da Al-Qaeda ou em um de seus complexos. Eles vieram para informar as igrejas da cidade, nossa cidade, que não é Seattle, nem Las Vegas, nem Nova York ou Los Angeles. É uma cidade menor. Eles vieram para preparar os pastores, alertá-los e prepará-los para que tivessem segurança e se preparassem para o que fosse necessário. Eu lembro de ter ouvido isso e pensei, isso não é verdade, não é possível. Quem vai planejar um ataque em Tri-Cities? E hoje, quando você ouve isso,
Sabe que existe um planejamento estratégico acontecendo para tomar o controle do mundo. E isso não é apenas uma ideia. Estamos falando de um manifesto, e há planos em andamento. Você está vendo o que está acontecendo nas notícias agora. De repente, há um grande aumento de apoio ao Hamas, apoio a organizações terroristas, apoio ao mal, a carnificina de pessoas inocentes, os sequestros, decapitações, o assassinato de pequeninos em fornos. E esse apoio está acontecendo em nossas universidades, em todos os lugares. E de forma alguma estamos dizendo que o que Israel faz é sempre certo 100%, a culpa de ambos os lados. Mas a cultura se inclinando para apoiar o terrorismo mostra que esse esforço para trazer a jihad para a nossa cultura está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, conheci um homem chamado Solomon. Quando você está em um mundo de trevas, acaba olhando para a escuridão das pessoas. Quando você está em um mundo de luz, você sempre olha para a luz no coração das pessoas. E quando você vê alguém abatido, enfraquecido, usado e abusado, e sabe que é culpa dele, você transforma a culpa dele contra a cultura e diz: isso não é apenas uma cultura, é uma cultura cristã. E essas são pessoas cristãs brancas que queriam fazer isso com você, porque não querem que você tenha sucesso, ou esperança, ou um futuro. Então, seu fim, eles querem que você fique viciado, que vá para a prisão, que fique atrás das grades. E você instila isso. Agora vamos fazer de você o chefe da sua nação. Nós vamos fazer de você um líder e um governante, porque você é a primeira pessoa que foi muçulmana, sabe? Quando chegou a essa nação e foi comprada como escravo, e a transformaram em cristão, gostando ou não. Então, com isso, eles compraram essa ideia. Foi algo assim, porque o ódio se alimenta de ódio. Se você der ódio, mais ódio ele aceitará, e então, com isso, eles acabarão aceitando se converter ao Islã. Mais cedo ou mais tarde, eles irão se juntar ao grupo no sistema penitenciário, onde o imã irá ensinar sobre o Islã radical. E pouco a pouco, quando terminarem, o que eu disse antes sobre os manifestos e os planos encontrados em um campo como o da Al-Qaeda ou do ISIS, eles estavam aqui nos Estados Unidos da América. Não estavam no exterior, estavam bem aqui. Temos acampamentos de pessoas desses grupos em nosso território. Eles têm zonas em várias áreas, e eu não quero falar sobre essas áreas, mas elas estão aqui nos Estados Unidos, e muitas das pessoas que saem da prisão vão para lá. Então, eu converti esse cara, Solomon, e ele acabou indo para a prisão. Eu falei a ele sobre a Irmandade Muçulmana. Eles estavam ajudando ele na prisão. Os imãs iam até as prisões. Eles atendiam às necessidades deles, tinham estudos do Alcorão, estudos islâmicos, e aconteciam semanalmente, ou até 2 vezes por semana. Esse cara acabou indo para o Paquistão para se juntar a um grupo terrorista. Isso é verdade. Muito verdade. Eu fui enviado aqui para corrigir o povo muçulmano, porque muitos estavam crescendo e felizes, comemorando, indo a clubes e fazendo várias coisas, colocando tudo isso sob o manto de não tem problema, é só para dar vida à cultura deles. Mas acabou se tornando um estilo de vida. Então, meu trabalho era colocar os muçulmanos de volta no caminho certo, trazendo um renascimento espiritual. Eu era o revivalista, para reacender o compromisso dos muçulmanos, claro, e também converter cristãos. Esse plano foi interrompido quando eu me envolvi em um acidente de carro e me machuquei gravemente. Os médicos que me ajudaram eram cristãos. 3 deles. Quando o acidente de carro aconteceu, eu fui ejetado do carro e caí de pescoço, quebrando meu pescoço em 2 lugares. Minha clavícula também se quebrou, e eu estava chorando: Alá, onde está você? Então esse homem apareceu correndo até mim. O irmão dele estava perseguindo o carro que causou o acidente. Quando meu carro atravessou a outra pista, fui atingido por um caminhão. E agora, eu estava de cabeça para baixo na lama. Esse cara me disse: filho, vamos cuidar de você, tudo vai ficar bem. E ele ficava repetindo isso. Eu pensava: tá bom, Alá, eu pedi sua ajuda e você enviou esse homem. Esse homem estava dizendo a mesma coisa. Eu estava raciocinando em minha cabeça, e a ambulância chegou e me levou para o hospital. O cirurgião ortopédico no hospital, depois de ler meu prontuário, disse as mesmas palavras: filho, vamos cuidar de você, tudo vai ficar bem agora, você está aqui. E para mim, isso significava algo diferente do que eles queriam dizer. Porque para mim, você está aqui tinha um significado diferente. Isso foi como se fosse um sinal. Você está aqui.
Isso fazia parte da cultura deles, e foi assim que eles terminavam. Quando acordei no hospital, o terceiro homem, que era o chefe do departamento de fisioterapia, entrou, leu meu prontuário e disse a mesma coisa. Ele disse: "Cara, vamos cuidar de você, tudo vai ficar bem, agora você está aqui." E eu pensei: ai, Alá, esses caras são radicais. Eles sabem quem eu sou. Isso realmente colocou o medo de Alá no meu coração. Então eu pensei que eles descobriram quem eu era, porque eles estavam dizendo as mesmas palavras e sorrindo. Era como se fosse parte de uma estratégia. Quando você não tem Deus, tudo tem um significado para você, e isso fica na sua cabeça o tempo todo. Você já vive com medo, e a única coisa que pode colocar medo no seu coração é alguém que diz: "Eu te amo." O amor que esses médicos, especialmente esse médico cristão e sua família, demonstraram por mim, porque eles realmente me levaram para a casa deles depois que eu me recuperei e me ajudaram na minha reabilitação. Ao começar a me reerguer, as pessoas até começaram a juntar dinheiro para me ajudar com minhas contas, e eu cheguei até a conviver com judeus. Sim, essa é a parte assustadora, porque eu era muçulmano. Sim, essa é uma das formas de medir. Quando alguém te diz que se converteu do Islã para o cristianismo, você pergunta a ele: "Você acha que Israel deve se tornar uma nação?" Se ele disser não, você sabe que está diante de um radical. Essas pessoas me levaram para a casa deles, e um dia a porta se abriu e 60 homens entraram. Esses homens eram empresários cristãos e começaram a falar sobre seus problemas. Eles estavam ganhando muito poder na cidade, tomando a cidade, ajudando uns aos outros em vários níveis: vícios, necessidades financeiras, abrindo negócios, empreendendo. E então colocaram uma cesta e disseram: "Isso é para o Kamal Salem." Todo mundo colocou cheques e dinheiro na cesta, e ela ficou cheia. Eu fiquei pensando: por que essas pessoas estão fazendo isso? Eu não preciso do dinheiro delas. O dinheiro delas está amaldiçoado. Eles fizeram isso para me libertar de tudo o que eu devia ao hospital, já que não tinha seguro, de tudo o que eu devia à cidade, das corridas de carro e tudo o que estava acontecendo. Essas pessoas estavam intervindo. Então, uma vez por mês, eles faziam um potluck, jantar comunitário. E um dia, uma mulher ficou muito doente, com febre, e eles disseram: "Coloquem-na na cadeira quente." Eu fiquei pensando: o que estão fazendo com ela? Colocar uma cadeira quente nela não vai fazer bem. Ela está com febre. Mas eles a deitaram e começaram a orar, e a febre dela desapareceu. Eu fiquei pensando: oh, meu Alá, que tipo de Deus é esse que faz isso? Eu pensei: eu quero isso, eu quero isso. E eles disseram: bem, o nome dele é Jesus. Eu respondi: eu não posso ter Jesus. Tudo o que eu quero é a mágica. Eles disseram: não é mágica, é a plenitude da vida. Foi aí que comecei a descobrir tantas coisas, mas o amor deles por mim era tão forte que eu comecei a me apaixonar por essas pessoas. Eu me tornei um babá e estava me apaixonando tanto por elas que comecei a sentir: o que está acontecendo comigo? Um dia, eles me mandaram para casa e me disseram: aqui estão as chaves da casa e temos outra chave para você. Compramos um carro novo para você. Eles substituíram meu carro velho por um carro novo. E eu fiquei pensando: uau, sabe, no Islã não existe amor incondicional. Tudo é muito condicional. No cristianismo tudo é incondicional, porque se fosse condicional, o cristianismo não seria real. Deus nos perdoou apesar de tudo o que fizemos. Então como podemos manter outras pessoas como reféns ou escravas? Então eu fui para minha casa pela primeira vez e me senti derrotado porque eu não queria ir. Eu disse a eles: em alguns meses posso ir, mas ainda não estou me sentindo bem. Eles disseram: você pode vir para a casa sempre que quiser, está sendo babá todo fim de semana. Agora, eu estava indo para minha casa, mas não queria ir. Eu me apaixonei por aquelas pessoas porque elas me mostraram bondade. Elas me mostraram amor. Elas cuidaram de mim. Não se tratava do dinheiro, porque eu tinha mais dinheiro do que todos eles na época. Eu estava apoiado pelo dinheiro saudita. Mas essas pessoas deram de acordo com suas necessidades, deram de acordo com o que queriam. E deram porque, para nós, os dízimos e ofertas são muito importantes no cristianismo. Isso é o que move o coração de Deus. E é isso que move o coração do homem. Então, eu fui para minha casa e caí de joelhos. Clamei para o meu Deus Alá. Alá,
Alá, meu Senhor, Deus e Rei, por que você me colocou entre esses cristãos? Esses cristãos têm um relacionamento com seu Deus. Seu Deus fala com eles. Eles o chamam de Abba Pai. Eles chamam de Papai. Essas pessoas pedem tudo. Pedem por esposas. Pedem por dinheiro. Pedem por saúde. Pedem para comprar casas. E Deus os ajuda. E cada um tem um testemunho. Eles ouvem sua voz. Eu disse: eu também quero ouvir sua voz, Alá. Eu também quero ouvir sua voz. Se você for real, fale comigo. Eu o desafiei, mas no Islã, disse que se você desafiar Alá assim, ele vai tirar sua cabeça. Então eu realmente pensei que naquele dia ele poderia me matar, porque eu o estava desafiando. Eu sabia que, se continuasse, estaria morto, seja pela minha família ou pelas pessoas com quem eu andava, você sabe. Aquelas pessoas que eu comandava, dizendo o que fazer e o que não fazer. Agora, essas pessoas provavelmente estavam me procurando. Então pensei em colocar a arma na boca e acabar com minha história, me matar. Perguntei a Alá. Pensei em desafiá-lo pela primeira vez na minha vida. Eu disse: Alá, se eu morrer hoje e eu ver seu rosto e você me disser Kamal Salim, você vai para o inferno, eu vou dizer: eu prefiro ir para o inferno do que viver com você, porque você é um mentiroso, o pai das mentiras. E eu pensei que seria nesse momento que ele me mataria. Mas nada aconteceu. Foi aí que meu mundo desabou, porque eu soube que tudo era falso. Tudo o que eu fiz, tudo o que acreditamos, era falso. Tudo o que eu pensava começou a desmoronar como uma tempestade de areia, e tudo começou a cair. Eu fui colocar a arma na minha boca para terminar minha história, e pela primeira vez na minha vida, quando fiz isso, ouvi sua voz. Ele disse: Kamal, meu filho, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Clame a mim. O que ele me disse foi que ele é Deus, e ele é o Deus da família, e ele ama sua família. Eu senti como se ele estivesse me chamando para a sua família. Foi por isso que ele disse: não mate meu amado, porque eles são sua família. Naquele dia, eu caí de joelhos e clamei ao céu: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se o Senhor é real, fale comigo. Deus de Abraão, se o Senhor é real, eu quero conhecê-lo. Bem, a voz do Pai desapareceu, mas o Filho, Jesus Cristo, encheu o quarto com sua glória e a luz de sua presença. Ele estava lá, com os buracos nas suas mãos e nos seus pés, e usava um talite judaico nos ombros. Eu soube imediatamente que ele era Jesus Cristo, o Messias. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu caí de joelhos diante dele e disse: meu Senhor, quem é você, meu Senhor? Ele falou em uma língua que eu não entendia, mas eu entendi. Ele disse: eu sou aquele, aquele de quem eu falava. Eu disse: o que isso significa? Ele respondeu: eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o começo, eu sou o fim. Eu te conheci antes de criar os fundamentos da terra, e eu te amei antes de te formar no ventre de tua mãe. Kun, levanta-te. Foi por isso que chamei meu ministério de Kun. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Senhor da ressurreição. Quando me levantei, meu pescoço estava intacto. Meu coração e minha mente foram completamente transformados. Minha vida foi totalmente mudada, e eu comecei a celebrar diante dele. Eu disse: eu vou viver e morrer por ti, meu Senhor. Ele disse: não morra por mim, eu morri por você para que você possa viver. Eu disse: Senhor, dê-me permissão, pela unha e pelo cílio, eu farei deles cristãos, estilo muçulmano. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seja um embaixador meu. Essa jornada pertence a Deus. É um novo dia de pesca no reino de Deus. O sol se levantou, e o apóstolo não pegou nenhum peixe. Então ele disse: lance a rede nas águas rasas, do outro lado. E as redes se encheram. É uma nova estação. É um novo dia. Amém. Precisamos olhar para isso dessa perspectiva. Ele mudou minha vida e eu me tornei o amado do Deus vivo. Pessoal, podemos fazer uma pausa e nos comentários escrever: eu quero ser um embaixador de Cristo. Se você estiver assistindo isso, me avise nos comentários se isso está te abençoando. Ele acabou de contar uma história maravilhosa de um encontro com Jesus Cristo. Um homem muçulmano que veio com a missão de converter os cristãos, reviver os muçulmanos na América, convertê-los ao Islã, e então ele sofre um acidente de carro. Os médicos cristãos e outras pessoas cuidam dele, mostrando generosidade.
Ele conhece judeus, e depois de algum tempo, eles até dão um carro a ele. Ele volta para sua casa, o pó já havia baixado, e ele começa a pedir a Alá para falar com ele. Ele percebe que os cristãos têm um relacionamento diferente com o Deus deles, com o Pai. E claro, Alá não respondeu. Ele percebe que tudo aquilo era falso, mas no Islã, se você duvida e desafia Alá, sabe que está praticamente condenado à morte. E ele pensa em se matar. Então ele ouve a voz do Pai e depois a voz de Jesus, entrega sua vida ao Senhor e vivencia uma transformação em Cristo. Tudo isso merece um grande glória, aleluia ao Deus vivo. Pouco depois disso, eu me tornei cidadão americano. Na verdade, eu não queria ser americano, mas nasci de novo na terra da liberdade e na casa dos corajosos. O que torna isso tão especial é que essas pessoas ofereceram suas vidas pela humanidade. Eles lutaram em todas as terras, em todas as frentes, e agora estou nascido de novo na América. Então, por que não aceitar a cidadania? Eu aceitei. Mas a coisa mais bonita sobre tudo isso é que cerca de 6 milhões de muçulmanos têm encontros com Jesus Cristo todos os anos. 6 milhões. Isso é um fenômeno mundial. Está acontecendo em todo lugar. Eu não sou uma exceção. Não sou alguém que dizem, vamos fazer isso para Kamal e fechar a porta. Isso está acontecendo com muçulmanos em todo o mundo. Deus realmente está agindo de maneira especial com os muçulmanos. Ele quer que eles entrem. Ele os ama tanto. Porque ele disse no livro de Efésios: eu vim para criar em mim mesmo uma nova humanidade, para remover a hostilidade entre os dois, para que se tornem um em mim. Quando olhamos o que aconteceu na América, na Casa Branca, com o presidente anterior, vemos o acordo abraâmico, que trouxe os dois irmãos juntos. Na última vez, eles se encontraram há 4.000 anos, quando enterraram seu pai Abraão e se separaram. Agora, eles se encontraram novamente na Terra da Liberdade, nos Estados Unidos da América, e se uniram, assinando acordos entre si. E até agora, vemos que os sauditas estão derrubando os foguetes que vêm dos Houthis no Iêmen antes que eles atinjam Israel. Vemos os jordanianos derrubando os foguetes que vêm do Iraque. Estamos vendo os filhos de Ismael se levantando agora para defender Israel. E estamos vendo que os árabes, os filhos de Ismael, estão enviando sangue para Israel como nunca antes. Por que eles podem doar sangue? Porque eles têm o mesmo pai, têm a mesma linhagem, e estão se levantando para serem um só. Estamos vendo o cristianismo penetrar o mundo muçulmano por meio das conversões. O Irã tem a igreja que mais cresce no mundo. Eu estava conversando com um pastor outro dia por telefone. Ele disse: temos cerca de 3.000 conversões todo mês. Ele disse que esse é o número de pessoas se convertendo. 3.000 não é um número pequeno, é muito. Isso é um número muito grande, eles estão vendo muçulmanos jogando seus alcorões na água. Vamos ver o que Deus disse que Ele está fazendo. Ele disse: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, no livro de Joel. Ele disse: derramarei meu espírito sobre os jovens, sobre os homens mais velhos, sobre as mulheres jovens e as mais velhas. Eles terão sonhos e visões e profetizarão. Mas então ele se virou e disse: até sobre as minhas servas derramarei meu espírito. Quem é a serva de Abraão e Sara? Agar. Então, eles estão tendo sonhos e visões. Deus está se aparecendo para eles em sonhos, nas mesquitas, quando eles estão rezando. Deus está aparecendo em Meca, enquanto eles dão a volta na Caaba. Jesus Cristo está se aparecendo e falando com eles ali mesmo. Pessoas estão entregando suas vidas a Ele. Terroristas estão se convertendo. Terroristas do Hamas, terroristas do ISIS. Isso está acontecendo em todo o mundo, e é um fenômeno porque está preparando o tempo do Senhor. Esse é o derramamento do Espírito de Deus sobre a carne dos homens. Estamos vendo o despertar que acontece no Espírito, e agora está se manifestando na verdade, na nossa humanidade física. Estamos em um lugar onde Deus disse que Ele cronometraria o tempo, e isso é para cada cristão. Ler Isaías 60. Ele disse: levanta-te e resplandece, pois a tua luz chegou, e a glória do Deus vivo se levantou sobre ti. Quando a escuridão profunda vier sobre a terra, sobre as nações, e a escuridão profunda vier sobre os edifícios, as ruas e os corações das pessoas, então ele disse: minha glória virá sobre você. E ele disse, depois disso:
Ele mencionou um a um os muçulmanos, dizendo que eles viriam. Todos os filhos de Ismael viriam, os filhos de Quetura viriam, e eles viriam em aceitação diante do altar do Senhor. Eles aceitariam o Senhor e trariam seu ouro, prata, finanças e bênçãos. A transferência de riquezas aconteceria, e as mãos se trocariam, porque os dois estariam quebrando um novo nível. Eles se tornariam as duas testemunhas. Eles testificariam da glória do Deus vivo, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém. E esse é o maior milagre. Os dois que se odiavam, que queriam se matar, hoje estão declarando: Jesus é o Senhor. Amém. Depois que eu me converti a Jesus e me tornei um seguidor do Messias, havia uma mulher de negócios muito dura chamada Velvet Hamar, que me ajudou e até compartilhou uma amizade comigo. Bem, ela é minha esposa agora, você sabe. Eu me apaixonei por alguém que cuidava de mim, por alguém que se tornou minha melhor amiga. Eu nunca tive uma amiga como ela antes. Ela se tornou minha melhor amiga, e eu passei horas e horas aprendendo com ela. Ela era minha professora, ela era tudo para mim. Ela era até minha chefe no trabalho, mas agora estamos casados há 33 anos. Temos muitos netos e bisnetos, e somos muito abençoados. Uma coisa que vejo agora é que nos círculos cristãos não há muitos filhos. Eles não geram filhos. Quero dizer, vemos conversões, mas não vemos filhos sendo criados e nascendo. E o que vemos no Islã é muito grande, porque o Islã cresce principalmente através de filhos, através de nascimentos naturais, assim como há jihad cultural e evangelismo que eles fazem. E eu acho que estou vendo um grande aumento da religião islâmica em todo o mundo, porque eles têm filhos. Eles têm muitos filhos. Eles também têm regras muito fortes e rígidas para as famílias. E até quando estive no Egito no ano passado, a pessoa que nos guiava falou muito negativamente contra a América, contra sua agenda woke, a propaganda que está indo por Hollywood, Disney e empurrando as ideologias da comunidade LGBT. Eles eram muito resistentes a isso, e vejo isso se espalhando pelo mundo. Os muçulmanos são feitos à imagem de Deus, assim como você e eu. Deus amou tanto o mundo que ele deu sua própria imagem e criou a humanidade à sua imagem. E quando olhamos para a criação de Deus, Deus ama as pessoas tanto que ele ofereceu sua vida como sacrifício. A primeira coisa é: você está orando por essas pessoas? Porque minha forte crença é que a maior falha na vida é a falha na oração. Quando não oramos, falhamos, e isso é algo que Deus vai nos perguntar. Por que você não me pediu? Por que você não me pediu? Isso é número 1. Número 2. Quando olhamos para o que Jesus disse a Pedro, ele está falando com todos nós agora. Ele disse: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Sim, Senhor. E ele disse: Então, apacenta minhas ovelhas. Então, ele virou e perguntou a mesma coisa outra vez: Você me ama? E ele disse: Então alimente minhas ovelhas. E quando olhamos para isso em aramaico, na terceira vez, ele disse a ele: Pedro, você realmente me ama? E Pedro não sabia o que responder, porque ele sabia de tudo, Senhor. Ele disse: Proteja as minhas ovelhas. Então, quando olhamos para a criação de Deus, como mencionei antes, estamos em uma nova temporada de pesca em nossas vidas. A maior rede que podemos usar para pescar almas é que cada anzol deve ter uma isca, e cada isca deve ser incondicional. E essa isca é o seu testemunho. Quando você coloca seu testemunho no anzol, significa que você coloca a sua vida à frente e declara que Jesus Cristo é o Senhor e o que Ele fez por você. Você então vira para aquela pessoa e diz: Deus te ama tanto que Ele fará a mesma coisa por você, que Ele te curará, seja de câncer, seja o que for. Deus te curará neste momento, não amanhã, não depois de 5 dias. Deus é o Deus de hoje, de ontem e para sempre. E você ora por ela, e ela vê o milagre acontecer. Deus aparece em todos esses desafios, assim como fez com Davi e Golias, e Ele se manifesta quando realmente nos abrimos com nosso coração e oferecemos nosso amor incondicional, partilhando o pão com essas pessoas. Jesus partiu o pão com os pecadores. Os muçulmanos estão esperando do outro lado, se perguntando: quando será que o cristão vai me convidar para a mesa do Deus vivo? Jesus contou a história de um grande homem que enviou seu servo e disse: Traga todos, convide todos para virem e se alimentar da minha mesa. Bem, a mesa onde nos sentamos é a mesa do Deus vivo. Tudo o que temos é um privilégio de Deus, é uma dádiva de Deus.
Não há nada que façamos como cristãos que seja fora de Deus, porque viemos nus e viveremos nus. O que aconteceu foi que, quando eles voltaram e disseram: "Bem, o seu povo está ocupado, estão indo para o campo, estão indo para o casamento", ele disse: "Vão para as estradas e vielas. Agora estamos estendendo o convite a todos." Escrevi um livro chamado Ismael Redimido, Chamados ao Reino. Como Deus está trazendo os muçulmanos aos milhões para o seu mundo como cristãos. Por quê? Porque Deus os ama tanto e os está trazendo para dentro. E para aqueles que estão estendendo a mão e trazendo as pessoas, é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé, estendendo a vida para essas pessoas, convidando-as para o barco, para que possam ter uma nova vida, porque é um novo começo para elas. Então, quando partilhamos o pão com eles, comemos com eles, levamos algo doce para eles. Não leve carne de porco ou bacon. Leve algo realmente bom, como bolo, torta, chá doce. Eles adoram essas coisas. Baklava, sabe? Todas essas coisas. Isso abrirá o coração deles. E quando eles virem que você se importa, o próximo passo será eles baterem à sua porta para pedir de tudo. Amém. Amém. Essas são recomendações práticas, de relacionamento. Meus irmãos e irmãs, Deus ama tanto vocês, que não há ninguém maior do que o outro. Todos são iguais aos olhos de Deus. Deus não comete erros. Ele não criou o povo judeu e depois mudou de ideia, porque ele conhece o fim desde o começo. Ele não criou os cristãos para substituir os judeus, nem criou os muçulmanos para substituir os cristãos. Deus amou a humanidade. Até hoje você oferece sacrifício pelos seus pecados. Uma vez por ano, você oferece o cordeiro, a pomba, o cabrito, ou qualquer outro animal que você mate para o Senhor. Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. Deus o enviou porque ele era imaculado. Ele não tinha manchas, não tinha rugas. Ele era limpo, sem pecado. Ele ofereceu seu filho, que é limpo, jovem, sem pecado, nunca matou, nunca se casou, nunca falou palavras de ódio, e ele ofereceu sua vida como sacrifício por todos aqueles que creem nele. Por que ele quer que você acredite nele? Porque ele é Deus e ele é o Salvador. Como Deus poderia salvar a humanidade sem vir até nós, na nossa humanidade? Portanto, ele veio por meio do nascimento virginal, porque toda a humanidade estava manchada, era pecadora, mas ele veio de Deus, do nascimento virginal. Ele não tinha pecado e ofereceu sua vida por você e por mim. E hoje ele diz: "Vinde a mim e eu vos darei descanso." Aqui está você, em um lugar onde não tem certeza. Você provavelmente está em apuros, e às vezes não sabe o que Deus está fazendo. Deus está se movendo no mundo muçulmano, em todo o mundo. Ele está trazendo os muçulmanos. Eles estão vindo a Cristo, em todos os lugares. Cristo está se aparecendo para eles. Por quê? Porque ele os ama e os ama o suficiente. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele quer dar a você uma nova vida. Quando eu era muçulmano, eu tinha que morrer por Alá. Quando vim para Cristo, ele morreu por mim. Quando eu vim para Alá, eu era apenas um escravo. Quando vim para Cristo, sou um filho do Deus vivo. Quando eu vivia naquela outra vida, tudo era o oposto da verdade. O que é a verdade? Pergunte a Jesus Cristo se ele é a verdade. Diga: "Jesus, se você é real, eu quero ouvir a sua voz. Quero saber que você é a verdade." Isso é tudo o que você precisa dizer. Não precisa se converter do Islã. Tudo o que você tem a fazer é dizer: "Se você é real, mostre-me, me diga." Ele é um Deus amoroso, e na nossa fé cristã, a palavra de Deus diz: "Bata, e a porta será aberta para você. Busque, e você encontrará. Peça, e você receberá. Peça pela verdade, e você receberá a verdade." Deus te ama tanto, e se você acreditar nessa verdade, repita comigo: "Senhor Jesus, eu creio em Ti. Entre no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço que me tome e me faça uma bênção segundo o teu coração. Quero ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém." Se esse for o seu caso, eu te dou as boas-vindas à família do Deus vivo e garanto que, se você está vivo, você está com Ele, e se você morrer, estará com Ele. Não há mais morte depois disso, você ressurgirá com Ele. Há uma garantia: quando você entrega sua vida a Ele, Ele também pertence a você. Você não precisa ir para o inferno para sacrificar por centenas ou milhares de anos para que seus pecados sejam purificados e você chegue ao céu. Hoje é o dia da salvação.
e Ele pode te dar a liberdade que você procura. E se você tiver alguma doença, enfermidade ou qualquer necessidade, peço que entre em contato conosco e oraremos por você. Você verá o milagre de Deus. É uma promessa. Milagres estão acontecendo com o Deus vivo, enquanto todos os outros deuses têm promessas falsas. Este Deus vivo cumpre suas promessas. Amém. Obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe. Todos os outros deuses falharam em suas promessas, mas este Deus cumpriu suas promessas. Agora, depois de ouvir toda essa história de transformação, eu te convido a refletir profundamente. Qual caminho você está escolhendo para a sua vida? Está pronto para experimentar uma mudança tão radical quanto a de Kamal? Será que você tem sentido o vazio que ele sentiu? Aquele vazio que só pode ser preenchido pelo amor de Deus? Não é hora de esperar mais. O amor de Jesus Cristo é real. Ele quer te libertar de todas as correntes que te prendem, te dar uma nova identidade e te fazer parte de sua família. Será que você está disposto a dar o primeiro passo para essa transformação? O que te impede de entregar sua vida a Cristo agora? De experimentar a verdadeira paz e liberdade que Ele oferece? Se você quer mais, se você está pronto para uma mudança verdadeira, não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua decisão ou dúvida. Quero saber se você deseja viver uma nova vida em Cristo, ou se você tem perguntas sobre o que significa ser um seguidor de Jesus. Compartilhe com a gente, vamos caminhar juntos nessa jornada. E se você sentiu no coração o desejo de se aprofundar mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muitos outros vídeos esperando para te ajudar a entender o poder de Deus na sua vida. Não perca! Eu estarei aqui, compartilhando mais histórias e ensinamentos para que você possa viver a vida que Deus tem para você. Lembre-se, Deus te ama profundamente e está esperando por você. Você está pronto para dar o próximo passo? Vamos fazer isso juntos. Oremos. Senhor Jesus, nesta oração nos colocamos diante de Ti, reconhecendo Teu poder, Tua graça e Teu amor que alcançam cada coração que clama pelo Teu nome. Que a Tua presença envolva agora, de forma especial, todos aqueles que têm sustentado esta obra com fidelidade e coração generoso. Abençoa, Senhor, a vida da Esther de Jesus. Que a Tua paz cubra sua casa e que a Tua mão poderosa guarde cada membro de sua família. Fortalece sua fé e derrama sobre ela renovação diária. Da mesma forma, cuida com carinho da Sueli Barros. Que ela sinta o Teu amor restaurador e encontre em Ti direção, consolo e força para cada passo de sua caminhada. Olha também para o coração do Newton Colorado, Senhor. Que ele seja cercado pela Tua proteção, iluminado pela Tua sabedoria e sustentado pela Tua presença em todos os momentos. Coloca sob Teu cuidado, Pai, a Clarete Veloso e sua família. Que haja unidade, saúde, provisão e graça abundante sobre o lar deles. E que cada um experimente a Tua fidelidade de maneira profunda. E abençoa o Neil Gunther, alcançando sua vida com esperança renovada. Que ele seja fortalecido e guiado pelo Espírito Santo, encontrando em Ti as respostas e a paz que busca. Senhor, que cada nome aqui apresentado seja tocado pela Tua mão poderosa. Que o Teu amor restaure, cure, proteja e renove. Que Cristo seja o centro, a força e a luz na vida de cada um. E você que deseja ser incluído nas próximas orações, deixe nos comentários seu nome, sua cidade e o motivo do seu pedido. Vamos orar juntos, confiando no Deus que tudo pode e tudo vê. Amém. Sair do clube de striptease foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Depois daquele dia, parei de ir ao clube até que comecei a me preocupar com minhas finanças. Mas dessa vez foi diferente, porque eu orei a Deus e pedi: Deus, me ajude a ver o que você vê e me ajude a entender você. Eu não sabia exatamente o que estava orando. Fui ao clube naquela noite e achei que estava ficando maluca, pois comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes na minha vida. Quando eu era criança, eu via coisas, mas aquilo era algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se a pessoa na minha frente, com quem eu conversava milhares de vezes, tivesse o rosto distorcendo. Literalmente, a voz dele começou a ficar diferente enquanto ele falava comigo.
Eu tinha orado a oração: Senhor, me deixe ver como você vê e ouvir como você ouve. Eu não sabia o poder da oração. Não sabia o que as Escrituras diziam sobre: se vocês não pedem, não recebem, mas se pedirem, receberão. Ele me deu exatamente o que eu pedi. Ele me permitiu ver que eu estava realmente recebendo dinheiro de um demônio por trás daquele homem. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.